Então nós temos já uma tabela importada, que é a tabela do Excel, e agora nós vamos fazer a importação de um arquivo CSV, que é tão prático, tão simples quanto o do Excel. Então vamos aqui, ó. Então a primeira coisa que exige bastante atenção é a origem dos dados. Então, quando você está trabalhando com texto, muito cuidado pelo tipo de codificação que você vai utilizar, porque ele pode gerar caracteres de erro. O segundo, talvez seja mais importante do que a origem do arquivo, é o delimitador. O que é esse delimitador? Vamos abrir aqui o arquivo o arquivo que nós acabamos de abrir no Power BI, vamos abrir aqui o arquivo original. Então, cliquei com o botão direito sobre o arquivo e cliquei em editar. Então, ele vai abrir o arquivo original para a gente. Aqui, ó. Esse é o arquivo original, é um arquivo CSV. Então, ó, nós temos data, vírgula. Vou dar um zoom para ficar melhor, né? Ó, data, vírgula. Então, nós temos FK vendedor, vírgula. Grupo, vírgula. Preço, quantidade e sempre separado o vírgula. Então, o nosso delimitador é justamente esse. Nosso delimitador são as vírgulas. Então, o que isso quer dizer lá no nosso Power BI? É que o Power BI ele vai gerar as colunas, ou seja, vai separar esses campos com base nesse delimitador. Isso quer dizer o seguinte, aqui, no primeiro campo, aqui, data, isso aqui vai ser uma coluna, FK vendedor vai ser outra coluna, grupo vai ser outra coluna, preço mais uma, aqui depois na quantidade mais uma, o FK do fabricante mais uma. Então aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Desde que a gente utilize como delimitador a vírgula. Se nós escolhemos outro delimitador, então a quantidade de colunas pode ser alterada. Então vou fechar agora esse arquivo. Fechei, vamos voltar lá no Power BI para vocês verem isso funcionando. Então aqui, ó, automaticamente, o Power BI já identificou que o delimitador é uma vírgula. Então se eu mudar de vírgula para 2 pontos, o que aconteceu? Ó? Na verdade, ele deixou apenas uma coluna, porque ele não identificou nenhum campo, nenhuma célula, dentro do conteúdo do arquivo, ele não identificou 2 pontos. Então, como ele não identificou 2 pontos, ele manteve aí uma única coluna na nossa construção do nosso modelo. Vamos cancelar aqui e vamos colocar vírgula. Então, vírgula é o padrão. Olha só que interessante, pessoal. Ó. Aqui ele já identificou igual eu fiz lá no arquivo de texto. Ó. Nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5 e 6. 6 colunas. Então, o delimitador é o que faz o processo de separação, né, das colunas entre si. Essa análise, esse resultado que ele está apresentando aqui, é com base nas 200 linhas. Então, ele identificou que a origem do arquivo é 65.001, o TF8, o delimitador foi uma vírgula, com base na detecção das 200 primeiras linhas. Então, se eu mudar aqui, com base em todo o conjunto, pode ser que o resultado seja diferente. Só que ele vai demorar um pouquinho mais para poder processar, como vocês viram. Então, aqui, ó. Aqui ele vai sempre apresentar 100 linhas, não vai apresentar mais do que isso, mas ele vai fazer essa análise, essa composição aqui, esse preenchimento automático, com base, então, em todo o conjunto de dados, e não só nas 200 linhas. Por padrão, eu recomendo deixar aí as 200 linhas mesmo, porque se houver dados diferentes, eu recomendo que vocês façam essa análise antes desse processo. Então, antes de você fazer essa importação, você abre o arquivo, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma coisa poluída lá, para que antes de você estar consumindo aqui no Power BI, você já tem uma noção, pelo menos, como que está construído o seu modelo de dados aí. Então, como aqui já está correto, né, nós temos data, vendedor, grupo, preço, quantidade, fabricante, já está tudo formatado, então eu posso carregar os nossos dados. Então, carreguei, ele já vai estar disponibilizando o conteúdo aqui na nossa lista de campos. Está lá, já está aqui disponível para a gente, pessoal, aqui, ó. Então, nós temos agora a primeira tabela, que foi a tabela 2, e nós temos agora uma segunda tabela, que é a tabela aula 2. Então, algo importante que é uma boa prática, é você colocar um nome agora do campo, o nome da tabela, um nome que faça menção ao conteúdo daquilo ao conteúdo que o compõe. Então, se é venda, você coloca lá que é a tabela de venda, se está relacionado ao RH, você coloca que está relacionado ao RH, porque facilmente você pode ter aí 15, 20 campos na vida real aí para serem modelados. Vou tirar o zoom. Pronto. Então agora nós temos tabela 2 e tabela aula 2. Então, bom, aqui, ó, a tabela aula 2, então foi a primeira tabela que nós importamos. Então é a tabela de venda. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou lá em renomear e vou colocar, ó, venda 1, porque foi a nossa primeira tabela que nós criamos. E aqui na tabela 2, que foi a segunda tabela que nós importamos, eu vou renomear também e vou colocar venda 2. Então nós temos agora duas tabelas de vendas. E tão simples quanto foi a primeira, eu posso criar então um gráfico também com histórico de venda. Cliquei em um gráfico, vou lá na venda, vou arrastar na venda 2, né, que foi a segunda, vou arrastar aqui para o nosso eixo. Então eu posso só clicar e arrastar nos campos que ele já vai construindo para a gente. Olha só, de novo, ele já fez aquela construção da data segmentada. Então isso aqui não é interessante para a gente. Então eu vou tirar essa segmentação e vou deixar a data original. Então deixei a data do pedido real.
Por enquanto não apareceu nada de gráfico, porque para aparecer o gráfico eu preciso de um eixo e eu preciso dos valores. Então os valores vai estar aqui, ó, no nosso campo quantidade. Então eu vou clicar e arrastar para os valores. Simples assim. Cliquei, ele já formou então o nosso histórico de venda aqui. Então esse histórico de venda é um pouquinho maior, tem algumas centenas aí, algumas milhares na verdade de linhas. Então nós temos venda desde 2015 até 2021. Então tem um bom histórico de venda para estarmos analisando. Então nós temos aí um período de pico, né, interessante, um período de pico aqui entre 2019 e 2020. Aproveitando, olha como é fácil você identificar esses picos, ou você saber qual que é o máximo que já chegou no intervalo de dados. Então eu vou clicar aqui sobre o gráfico, eu vou vir aqui nesse campo, nesse último campo aqui, ó, vou clicar sobre ele. Na verdade esse gráfico não nos fornece. Deixa eu ver o gráfico clusterizado. Ó, o gráfico clusterizado. Então, dependendo do tipo de gráfico que você utiliza, ele libera ou não alguns recursos de análise. Esse recurso de análise, você pode aqui, ó, escolher a opção linha máxima. Eu vou adicionar uma linha máxima. Olha que interessante, ó, ele já criou uma linha no nosso gráfico de forma automática. Ele foi lá e identificou que esse dia aqui, deixa eu passar o mouse sobre, ó, no dia 29 de 5 de 2019, houve uma venda de 43 unidades. Então aqui eu posso também colocar para que apareça o rótulo. Então, se eu quiser saber qual foi a maior venda, aqui ele já forneceu essa quantidade para a gente. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, o período de pico foi 43. Vou dar um ESC e tirar o zoom aqui. Vamos fazer aproveitando, vamos clicar sobre o gráfico e vamos ver que tipo de conta que ele está fazendo. Então, eu vou aqui em quantidade, cliquei na setinha, ó, que legal, ele está fazendo já sombra. Então, é isso mesmo o que a gente precisa. Então, beleza.